Fadiga de decisão, o ladrão invisível da sua produtividade, e como proteger sua energia mental. Imagine por um instante seu ancestral, há 50 mil anos, em uma savana. As decisões que ele enfrentava eram poucas, porém de altíssimo risco. Aquele som no arbusto é um predador ou o vento? Esta fruta é nutritiva ou venenosa? O cérebro humano foi forjado nesse ambiente, um mundo de escolhas limitadas e consequências imediatas. Agora, transporte esse mesmo cérebro para o corredor de um supermercado moderno, onde ele precisa escolher entre 50 tipos de azeite. O que acontece? Ele entra em curto-circuito. Essa é a raiz do inimigo invisível que sabota seu potencial todos os dias. A fadiga de decisão. A verdade contraintuitiva é que as pessoas mais eficazes do mundo não são aquelas com mais disciplina, mas sim aquelas que entenderam essa falha fundamental em nosso software evolutivo. Elas não tentam lutar contra a maré de escolhas, elas constroem barragens. Elas se tornaram guardiões obsessivos de sua energia mental, projetando suas vidas para travar o menor número possível de batalhas cognitivas. Para entender essa batalha, precisamos conhecer o campo de batalha, seu cérebro. Imagine-o como uma empresa. A maior parte dela opera no automático, no chão de fábrica, onde hábitos e rotinas são executados com eficiência pelo sistema límbico e pelos gânglios da base. Mas no último andar, na sala da presidência, com vista panorâmica, fica o seu córtex pré-frontal. Ele é o CEO da sua mente. É a parte mais evoluída e mais recente do cérebro, responsável pelas funções executivas, o pensamento complexo, o planejamento de longo prazo, a memória de trabalho e, crucialmente, o controle inibitório, a capacidade de dizer não a impulsos e distrações. O problema é que este CEO é um gênio, mas um gênio com uma saúde frágil e um apetite voraz por energia. O córtex pré-frontal consome uma quantidade desproporcional de oxigênio e glicose. Cada decisão, cada ato de autocontrole, cada tarefa que exige foco, é como uma reunião de alto nível que drena os recursos do CEO. E quando os recursos acabam, a empresa entra em crise. Um dos estudos mais assustadores sobre o tema analisou mais de 1000 decisões de juízes em audiências de liberdade condicional. Eram decisões que definiriam o destino de outras pessoas. Os resultados foram chocantes. Prisioneiros que apareciam perante o juiz no início da manhã tinham cerca de 65% de chance de serem libertados. À medida que as horas passavam, essa taxa caía drasticamente, chegando perto de 0 momentos antes do intervalo para o almoço. Após a pausa, como se um interruptor fosse ligado, a taxa magicamente voltava a subir para 65%, apenas para despencar novamente no final de um longo dia de deliberações. Isso nos mostra uma verdade desconfortável. A justiça não dependia apenas dos fatos, mas do cansaço mental do juiz. Quando a energia do córtex pré-frontal se esgota, o cérebro busca atalhos. Ele evita a análise complexa e opta pelo caminho de menor resistência, a decisão padrão, que nesse caso era mais segura. Não. As consequências da fadiga de decisão vão muito além de um simples não. Quando o CEO do seu cérebro está exausto, o controle da empresa mental é transferido para gerentes mais antigos e reativos, como a amígdala, o centro do medo e da emoção. A impulsividade toma conta. É por isso que você faz compras por impulso ou ataca a geladeira buscando uma recompensa rápida no final de um dia exaustivo. Seu autocontrole foi gasto em decisões triviais horas antes. Isso também leva a um fenômeno psicológico perigoso conhecido como o efeito que se dane. Quando sua força de vontade está no fim e você cede a uma pequena tentação, come um único biscoito da dieta, por exemplo, o córtex pré-frontal exausto simplesmente desiste. O pensamento que surge é: bem, já que eu estraguei tudo, que se dane, vou comer o pacote inteiro. A fadiga de decisão não apenas te faz cair, ela te convence a ficar no chão. E, finalmente, ela leva à paralisia por análise, um conceito popularizado pelo psicólogo Belry Schwartz. Quando confrontado com muitas opções, nosso cérebro não apenas se cansa, mas também é atormentado pelo medo do arrependimento e pelo custo de oportunidade de todas as escolhas que estamos abandonando. O resultado é que, muitas vezes, a melhor escolha parece ser não escolher nada, procrastinando decisões importantes e deixando que a vida decida por nós. Então, como se defender? A solução não é tentar ser um super-herói da força de vontade. É ser um arquiteto inteligente da sua própria vida. A primeira linha de defesa é a automação.
A genialidade por trás do guarda-roupa monótono de Steve Jobs era que ele eliminou um conjunto de decisões irrelevantes, poupando o poder de fogo do seu CEO para revolucionar a tecnologia. Crie seu uniforme. Tenha opções de refeições padronizadas. Automatize o trivial para poder se destacar no fundamental. A segunda camada de defesa é a arquitetura de escolha. Projete seu ambiente para que a decisão certa seja a decisão mais fácil. Coloque frutas e nozes na altura dos olhos na sua cozinha e doces em uma prateleira alta e inconveniente. Use aplicativos que bloqueiam redes sociais durante o horário de trabalho. Você não está usando disciplina, está usando design inteligente para guiar seu eu futuro. A terceira estratégia é a gestão ativa da sua energia. Ataque sua tarefa mais importante e complexa logo pela manhã, quando seu córtex pré-frontal está com a bateria em 100%. Proteja esse período como se fosse sagrado. Deixe as tarefas reativas e as decisões menores para tarde, quando a fadiga inevitavelmente começará a se instalar. E entenda o poder das pausas restauradoras. Isso não significa rolar o feed das redes sociais. Pausas restauradoras são aquelas que dão um descanso real ao seu CEO, uma caminhada curta, alguns minutos olhando para a natureza, ou simplesmente fechar os olhos e focar na sua respiração. Por fim, a estratégia mais avançada de todas, o uso de valores como um filtro. Quando você tem clareza absoluta sobre seus princípios e objetivos de longo prazo, muitas decisões se tornam incrivelmente simples. Opções que não se alinham com seus valores são descartadas instantaneamente, sem consumir quase nenhuma energia mental. Se seu valor é a saúde, a decisão entre a salada e a batata frita se torna quase automática. Você é o CEO da sua vida. Sua energia mental é o capital mais precioso da sua empresa. Ela é finita e deve ser protegida com a mesma seriedade com que você protege seu dinheiro. A pergunta final não é como ter mais disciplina, mas como ser um líder mais estratégico para si mesmo. Você continuará sendo apenas um gerente do caos de decisões do seu dia a dia, ou se tornará o arquiteto de uma vida projetada para a excelência e o bem-estar? A escolha é sua, e é a mais importante que você fará hoje.